o time vem de 2 derrotas seguidas em casa para Ceará e Santos, que nem são grandes times, assim como o Inter. A gente segue falando de Brasileirão porque temos o duelo entre qual? Vai qual? Cruzeiro e Inter agora, né não? Cruzeiro e Obrigado, Inter. Vamos para esse jogo aí, Cruzeiro e Inter. O cara não leu o roteiro. Sábado, 6h30, lá no Mineirão, o Cruzeiro que não vem bem, né? Cara, eu acho que as equipes entenderam o Cruzeiro, tá? Eu acho que é um pouco disso aí. O Cruzeiro tava avassalador. E outra coisa também, acho que o Cruzeiro não tem elenco, ali o banco não é tão à altura do time titular, a gente enxerga até ali pela postura do Léo Jardim, às vezes demora para mudar a equipe, tem um ímpeto muito grande no primeiro tempo, né? Joga muito bem no primeiro tempo, depois cai um pouquinho, tem sido aí essa tônica do cabuloso, mas vai pegar um Internacional também que pós-Copa do Mundo não faz lá umas grandes campanhas, né? Vamos analisar o confronto aí, vamos dar uma olhadinha lá no nosso aplicativo, né, do Game Arena, trazer estatísticas aí, informações. Cruzeiro, terceiro lugar, 38 pontos marcados, importante destacar que tem 20 jogos disputados, dos 6 primeiros colocados aí, ele é o único que tem essa quantidade de jogos, e o Flamengo tem 19, o resto tem 18, né? E, por outro lado, a gente tem um Internacional que está na metade de baixo, né? 12º lugar, com 24 pontos marcados. Pois é, vamos agora para os confrontos, né? Porque o Cruzeiro empatou com o Mirassol 1-1, né? Abriu o placar, mas aí caiu de rendimento no segundo tempo, ficou no 1-1. Antes, perdeu do Santos por 2-1, até criou bastante, né? E 2 pontos importantes, tá? Ele não venceu nos 2 jogos, mas ele abriu o placar no primeiro tempo. Isso, ele abriu, exatamente. Venceu o CRB fora 2-0, contra o Botafogo venceu 2-0 também, gol no primeiro tempo, né? Tem uma estatística que os jogos do Cruzeiro, um gol no primeiro tempo sempre sai, né? Não, é quase bizarro. Todos os jogos, cara, sobretudo em casa. Porque é o estilo de jogo ali, né? Muito Léo Jardim já começar, né, pressionando ali, pressão constante, e é um time que faz gols aí quase todos os seus jogos, né? Isso aí é importante destacar, né? A dupla sertaneja Jorge Matheus tá voando, né? Isso aí, ainda, né? Inclusive foi gol de Caio Jorge e de Matheus Pereira, né? De novo aí, nesse jogo contra o Mirassol. Bom, o Internacional, como chega aí no Campeonato Brasileiro, é um time que, cara, eu vou até puxar aqui o pós-Copa do Mundo dele, tá? Que foi aqui, ó, contra a Vitória. Ele teve uma sequência boa de 3 vitórias seguidas, mas foram 2 jogos relativamente fáceis em casa ali contra a Vitória e Ceará, né? 2 times da metade para baixo da tabela. E ele teve muita dificuldade de vencer esses 2 jogos, tá? Isso é muito importante se destacar. Contra o Vitória ele só veio marcar o gol já no finalzinho, que foi do Bruno Tabata. Contra o Ceará ele caiu muito de produção no segundo tempo e quase que o Ceará empata esse jogo. Aí depois quase perde pro Vasco da Gama também. Velho, é um time que leva muito gol, tá? Também. Não me passa essa confiança toda não, tá, velho? Esse time do Inter não, velho. Sinceramente, Ele deixou caiu pro Fluminense em todos os jogos, né? Desde a volta. Golzinho ele faz. Ofensivamente tá até ok, né? Mas defensivamente deixa a desejar o Inter. E aí deve com o time titular, porque ele não joga a Copa do Brasil, né? Já tá eliminado. Não joga no meio da semana seguinte. Teve jogo desgastante contra o Flamengo, mas enfim, ele precisa pontuar, né? Porque ele vem de derrota em casa, então é um jogo que eu acho que o Inter vai com o que tem de melhor, pelo menos a maioria de titulares, né? Pode ter alguém que sentiu ali muito o jogo do meio de semana e talvez ficar de fora, mas como o Inter não vai ter jogo no próximo meio de semana, deve ir com força máxima. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, Matheus Montenegro. Por que temos a vitória do Cruzeiro pagando 1,72? Mas o time vem de 2 derrotas seguidas em casa para Ceará e Santos, que nem são grandes times. Assim como o Inter. Aí é que tá, velho. Meu irmão, eu até acho que o Cruzeiro vai vencer esse jogo, tá? Mas ele tá me deixando com esse pezinho atrás. Isso aí me preocupa um pouco, né? E a odd, eu diria que ela tá relativamente baixa por causa desse momento do Cruzeiro. Se fosse uma odd de 1,9, 2, a gente poderia até pegar o dupla hipótese, combinar com alguma coisa. Então, velho, esse jogo aqui pra mim é muito sobre conhecimento das equipes, tá? Internacional, aquele timezinho que deixa muito a desejar defensivamente, até faz seus gols, mas deixa muito a desejar, né? Enquanto o Cruzeiro é um time que começa suas partidas com um ímpeto muito forte e tende a cair de rendimento. Isso tem acontecido aí em boa parte dos jogos do Cruzeiro, né, velho? Consegue deixar um gol no primeiro tempo, poderia até fazer mais, 2, 3, não faz e acaba se complicando depois, né? Foi assim contra o Santos, acabou tomando a virada, mesmo fazendo 1-0 no primeiro tempo. Contra o Mirassol, fez um gol no início e tomou um empate. Então eu vou me apegar a isso e a gente vai até numa aposta que é um pouco diferente, né? Mas confiando muito aí na nossa análise e conhecimento aí das equipes, que vai ser para sair um golzinho no primeiro tempo, tá? A gente tem uma cotaçãozinha de 1,46 que eu considero boa por causa desse contexto. Cruzeiro precisando dar uma resposta, é um time que já começa suas partidas ali em cima e eventualmente até se sair o gol do Inter Green, tá? A gente não tá confiando nem em um gol do Cruzeiro, não. Se sair o gol do Inter também vai ser Green. Um golzinho no primeiro tempo eu acho que é uma boa pedida aí para esse confronto. E fugir da vitória do Cruzeiro, que não tá passando tanta confiança, mas eu acho que vai ganhar. O Inter, que quando no Brasileirão, né, pegou o Flamengo, que é um time que ataca muito, né? Como tomou 2 gols em 10 minutos, né? Sim. Pelo Brasileirão. Boa. Então, realmente, eu acho que a tendência aí tende a se repetir. Perfeito. Muito bem. A tendência tende.